Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, dê um like, curta, compartilhe, divulgue os nossos vídeos, ative o sininho para receber nossas novidades. Este é o seu canal Futebol com você. Vamos falar sobre a liga que está dando o que falar de fato. Uma nova liga de futebol europeu. Essa liga está dando o que falar. Os participantes dela são participantes dos grandes clubes internacionais. São 12 clubes internacionais que estão formando uma nova Superliga. E isso já está dividindo opiniões, porque são 12 clubes mais ricos do mundo que estão criando uma nova liga de futebol. Vai criar um novo calendário de futebol e vai, na verdade, se opor às federações de futebol, às ligas europeias existentes, e isso está dando muito problema, muita contestação, muita gente está contestando essa realidade aí. O que é que acontece? Nós tivemos um caso brasileiro que reuniu 13 clubes de futebol, os 13 clubes, os 13 times mais ricos do Brasil. E aí criaram a chamada Taça João Avelange. Era uma forma de separar-se da CBF e ter uma independência. Para os clubes ricos, isso é muito bom, porque a grana vai rolar somente entre eles. Mas quem perde de fato é o futebol. Tem algumas notícias aqui, por exemplo, no site do UOL, os participantes, formatos e datas, o que sabemos sobre a Superliga da Europa, que é essa nova liga de futebol. Em reportagem no UOL, o futebol europeu está em alta nos holofotes das mídias desde o dia 18. 12 dos mais tradicionais clubes da Europa anunciaram a criação da Superliga. O torneio surge com a intenção de substituir a Liga dos Campeões e travou guerra contra a UEFA e outras autoridades do esporte. Administrada por Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Milan, Juventus, Inter de Milão, Chelsea, Tottenham, Arsenal, Manchester United, Manchester City e Liverpool, a novidade pode alterar toda a estrutura vigente no futebol mundial. Essa história aí parece não ser muito boa, porque o que está por trás aí é a ganância, é o que mais se alega. A fim de deixar os torcedores cientes do que está acontecendo, o All Sport separou algumas questões que sabe-se sobre o assunto, como está envolvido, qual será o formato, possíveis datas, quem é contra e outros detalhes dos participantes dessa liga, essa Superliga Mundial. Ao todo, 12 clubes que faz parte dessa Superliga. Entre eles estão 3 da Espanha, por exemplo, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid. 3 italianos, Juventus, Milan, Inter de Milão, e 6 ingleses, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Tottenham e Arsenal. Então, clubes riquíssimos. Formato dessa Superliga. Inicialmente, a competição teria 20 times, deles 15 são fixos. Aí já é contestável mais ainda. 15 fixos, quer dizer, tem cadeira cativa. Eles seriam divididos em 2 grupos com 10 em cada. O formato inicial seria na temática todos contra todos, com partidos de ida e volta e um total de 18 jogos. Os jogos seriam disputados durante a semana, assim os participantes poderiam seguir normalmente com suas ligas nacionais. Ou seja, a princípio seria esse formato. Do primeiro ao terceiro de cada grupo, eles iriam direto para as quartas de final. E as 2 vagas restantes dessa rodada seriam disputadas em play-off por aqueles que terminassem quarto e quinto em cada grupo. As quartas e semifinais teriam jogos de ida e volta e a final aconteceria no formato de jogo único. Quais as datas?
Por enquanto, estima-se que a competição aconteça no intervalo de tempo entre agosto e maio. Não foi especificado em que temporada começaria, por exemplo, inicialmente seria de 2022 a 2023. E qual a inspiração dessa Superliga? Os principais jornais europeus compararam a criação da Superliga com o formato de basquete da Euroliga. Nestes, os clubes mais poderosos jogam entre si em formato de liga. Isso veio à tona quando as equipes em questão se separaram da FIBA e criaram a ULEB. Quem é que não apoia essa história aí da Superliga? Por enquanto, alguns gigantes da Europa não apoiam, se posicionaram contra a criação da Superliga. Na Alemanha, por exemplo, Bayern e Borussia já deixaram claro que não apoiam a novidade. A Federação Alemã de Futebol chamou o projeto de egoísta. Na França, o Paris Saint-Germain ainda não se posicionou oficialmente, mas, ao que tudo indica, o Clube do Parque dos Príncipes não deve aderir à ideia. Um dos motivos são questões burocráticas e internas que envolvem seus donos no Catar e a UEFA. Diante disso, outros times como o RB Leipzig e Porto já enfatizaram que não farão parte do novo formato que pretende substituir a Liga dos Campeões. É necessário enfatizar que as posturas podem variar. Como afeta outras ligas e competições? Aí onde está a questão. A intenção da Superliga é que outras competições não sofram interferência. Por isso, os jogos aconteceriam durante a semana. Porém, em declaração, a UEFA prometeu punir os jogadores e clubes que fizeram parte da novidade. Uma das premissas é que quem disputar a Superliga não poderá mais jogar por sua respectiva seleção. Além disso, o novo formato europeu entra em conflito com ligas nacionais, como campeonatos, por exemplo, alemão, holandês e campeonato espanhol, que já se posicionaram contra essa novidade. Qual é o principal atrativo da Superliga? O que leva os times a optarem pela competição são principalmente os motivos financeiros. Aí é que está, pessoal. Aí é que está. Os motivos financeiros, a ganância que está presente aí. O fato de ter menos participantes e um maior interesse por parte pelas partidas que terão impacto em maiores lucros para as equipes participantes. Uma das justificativas usadas é que o torneio tem a intenção de reparar os impactos causados pela crise decorrente da pandemia de coronavírus. Aí se pergunta, de que modo se dá essa reparação? Ou será que isso é uma deixa para que essa história vingue? No caso brasileiro, por exemplo, do campeonato que se criou separado do Campeonato Brasileiro, da Taça João Avelange, por exemplo, não funcionou muito bem. Houve os jogos, aconteceram, os 13 clubes mais ricos do Brasil fizeram isso, e, na verdade, isso não foi bem aceito por parte dos torcedores, de forma geral, senão a coisa teria vingado. Sabe-se também que essa história de futebol profissional, os clubes mais ricos que levam a melhor. Sabe-se também que a ideia é que os empresários possam ganhar o máximo possível e que, em contrapartida, existem vários clubes em situações deploráveis financeiramente. Mas a pergunta é, essa Superliga, ela vai resolver o problema? Vai ajudar, por exemplo, os clubes menores? Claro que não. E os torcedores? E a beleza do futebol? E a arte? Aí onde está? Né? Então, qual o posicionamento de jogadores e ex-jogadores? Veja só, diversos atletas e personalidades do futebol já se pronunciaram sobre a criação da Superliga. Todos se apresentam contra a novidade. Entre eles estão Richarlison, Ozzy, Bruno Fernandes, João Cancelo, Ander Herrera e outros. Além dos citados, os ex-jogadores Rio Ferdinando, Lucas Podolski, Gary Neville e Luiz Figo também devem parecer referente à situação. E aí, inclusive, alguns comentaristas de futebol se pronunciaram o contrário. A questão é, pessoal, a questão é financeira. A briga pela botija
pelo lugar, pelo sexto que tenha mais dinheiro, mais lucro. A beleza do futebol, a princípio, parece exatamente aí se ter uma artimanha. Olha, temos 12 clubes no caso, aí, não 13 como foi no caso do Brasil, e aí podemos ser independente, mas nota-se aí que significa, por exemplo, se a situação, como funciona com as federações, as ligas existentes, apresenta problemas, não é a criação de uma Superliga que vai resolver também esse problema. Não é desse fato. Por quê? Porque o que está se mostrando aí é que os clubes mais ricos vão ter mais oportunidades. E vai ser um jogo de compadre, uma vez que a maioria, inclusive, já tem cadeira cativa. Então, isso é mais uma conversa para boi dormir. Existe muita contestação sobre isso. É claro que algumas pessoas iludidas, pensam que isso pode ser bom para o futebol. E aí, na verdade, é um tiro no pé. Porque, na prática, o torcedor vai sentir isso de maneira muito forte. Porque uma vez afastado das outras ligas de futebol, das federações, criação de novo formato, exige nova estrutura, nova adequação financeira. E, por exemplo, a questão dos clubes menores, isso não se está levando em consideração também. Então, isso é um problema muito grande, onde somente os grandes clubes que levam a melhor. Isso aí, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like e também divulgue os nossos vídeos, compartilhe, use suas redes sociais, use o Instagram, por exemplo, use o WhatsApp e divulgue os nossos vídeos.